Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história que vai tocar profundamente seus corações. Hoje vou contar para vocês sobre uma jovem empregada que trabalha para uma família milionária há anos. Ela sempre manteve sua distância, sempre foi profissional. Até o dia em que murmurou as palavras que mudariam tudo. Só dessa vez. Mas o que ela realmente queria dizer? E por que, quando finalmente descobriu algo que poderia destruir ou fortalecer tudo entre eles, teve tanto medo de contar? Uma história sobre corações que se encontram, sobre uma família que surpreende e sobre um amor que cresce devagarzinho, até se tornar impossível de ignorar. Quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança. Vocês que deixam seus likes, que compartilham nossas histórias e sempre voltam para ouvir mais. Vocês são a razão de eu continuar aqui. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora para não perder as próximas histórias emocionantes que estão por vir. Não esqueçam de deixar o like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas. Me contem nos comentários, vocês estão ouvindo enquanto fazem alguma atividade relaxante em casa? Estou curioso para saber como vocês aproveitam esses momentos. Então, preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. Alice Santos acordou às 5 da manhã, como sempre fazia nos últimos 3 anos. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já tinha se acostumado com aquela rotina que começava antes mesmo do sol nascer. Ela se levantou da pequena cama do quarto de empregada. Um espaço simples, mas aconchegante, que ficava nos fundos da imensa mansão da família Mendes. Aos 23 anos, ela tinha uma beleza natural que dispensava qualquer artifício. Cabelos castanhos longos que costumava prender em um rabo de cavalo durante o trabalho, olhos cor-de-mel que refletiam uma pureza rara de se encontrar, e um sorriso doce que conseguia iluminar qualquer ambiente. Mesmo usando uniforme simples e sapatos baixos, havia algo em Alice que chamava a atenção. Talvez fosse aquela luz especial que emanava de pessoas verdadeiramente boas, aquelas que ainda acreditam na bondade do mundo, apesar de todas as dificuldades que já enfrentaram. A rotina dela na mansão era sempre a mesma, mas Alice nunca se queixava. Começava preparando o café da manhã para a família, depois cuidava da limpeza dos quartos principais, organizava a sala de estar e o escritório do Sr. Emanuel, e terminava o dia preparando o jantar. Era um trabalho honesto que ela fazia com dedicação total, sempre tentando antecipar as necessidades de todos na casa. O que mais a motivava era a gratidão que sentia por ter encontrado aquela família. Quando chegou ali, 3 anos atrás, estava completamente perdida e desesperada. Tinha apenas 20 anos, estava órfã desde os 19, e não tinha para onde ir nem como se sustentar. A vida tinha sido cruel com ela desde muito cedo. Perdeu a mãe quando tinha apenas 12 anos e foi criada pelo pai, um homem simples, mas trabalhador, que fazia o possível para dar o melhor para a filha. Quando ele morreu em um acidente de trabalho, Alice se viu sozinha no mundo, sem família, sem dinheiro e com apenas a roupa do corpo. Foi através de uma amiga da igreja que soube da vaga de empregada na casa dos Mendes. Na época, ela estava morando em um pequeno quarto alugado com o pouco dinheiro que conseguiu juntar, vendendo os poucos pertences que tinha herdado do pai. A situação estava ficando insustentável e ela já não sabia mais o que fazer. Quando foi chamada para a entrevista, Alice ainda se lembrava da primeira vez que viu aquela mansão imponente, com seus jardins bem cuidados e arquitetura elegante. Ficou intimidada, achando que nunca conseguiria o emprego, que não era qualificada o suficiente para trabalhar em um lugar tão refinado. Mas Dona Carmen, a madrasta do Sr. Emanuel, a recebeu com uma gentileza que ela jamais tinha experimentado. A mulher mais velha viu algo especial naquela jovem de olhos tristes, mas determinados, e decidiu dar uma oportunidade para ela. "Você parece uma menina boa", Dona Carmen tinha dito naquele primeiro dia, "e é isso que esta casa precisa, pessoas boas cuidando dela." Desde então, Alice se dedicou completamente àquele trabalho, não apenas porque precisava do dinheiro, mas porque genuinamente se importava com aquela família que a acolheu quando ela mais precisava.
O senhor Antônio Mendes, o patriarca, era um homem já de idade, mas ainda ativo nos negócios, sempre gentil e respeitoso com ela. Dona Carmen a tratava quase como uma filha, sempre perguntando se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, se não estava se sobrecarregando com o trabalho. Mas era com Emanuel que a situação se tornava mais complicada para Alice, embora ela tentasse não admitir isso nem para si mesma. Emanuel Mendes, o filho único da família, era um homem de 31 anos que havia herdado não apenas a fortuna familiar, mas também a responsabilidade de tocar os negócios. Ele era alto, tinha cabelos escuros sempre bem alinhados, olhos azuis penetrantes e aquele ar de seriedade que costuma acompanhar homens acostumados com muitas responsabilidades. Havia uma elegância natural em cada movimento dele, desde a forma como caminhava pelos corredores da casa até o jeito como segurava a xícara de café durante o café da manhã. O que mais intrigava Alice em Emanuel era a contradição que ela percebia nele. Por um lado, ele era claramente um homem de sucesso, acostumado a comandar e a ter suas ordens cumpridas sem questionamento. Falava ao telefone com uma autoridade que fazia qualquer pessoa do outro lado da linha tremer. Negociava contratos milionários com a mesma facilidade com que outras pessoas decidem o que vão almoçar. Mas, por outro lado, nos momentos em que ele pensava que ninguém estava olhando, Alice conseguia ver uma tristeza profunda naqueles olhos azuis. Era uma melancolia que ele carregava como se fosse um peso invisível, algo que o acompanhava desde que perdeu a mãe biológica, ainda muito jovem. Dona Carmen era uma madrasta maravilhosa, mas Alice percebia que Emanuel ainda sentia falta daquele amor maternal que tinha sido tirado dele cedo demais. Era nos momentos de solidão que ele parecia mais humano, mais vulnerável, e era justamente nesses momentos que Alice sentia seu coração apertar de uma forma que ela não conseguia explicar. Durante os primeiros 2 anos trabalhando na casa, a relação entre eles tinha sido estritamente profissional. Emanuel a cumprimentava educadamente pela manhã, agradecia quando ela servia seu café e, ocasionalmente, fazia algum comentário sobre como a casa estava sempre impecável graças ao trabalho dela. Alice, por sua vez, sempre manteve a distância respeitosa que achava adequada entre uma empregada e seu patrão. Respondia com "Obrigada, Sr. Emanuel", ou "De nada, Sr. Emanuel". Mantinha os olhos baixos quando falava com ele, e tentava não demorar muito em qualquer ambiente onde ele estivesse presente. Era a postura que ela achava correta, a forma como uma funcionária deveria se comportar. Mas nos últimos meses Alice tinha começado a perceber que algo estava mudando, tanto da parte dele quanto da parte dela. Havia momentos em que ela sentia o olhar dele sobre ela quando pensava que ela não estava vendo. E havia momentos em que ela mesma se pegava observando-o com uma atenção que ia muito além do profissional. A mudança tinha começado de forma sutil. Emanuel passou a demorar mais tempo na cozinha durante o café da manhã, fazendo conversas casuais sobre o tempo, sobre os jardins da casa, sobre como ela estava gostando de trabalhar ali. Às vezes ele perguntava se ela não estava se cansando muito, se não precisava de uma folga extra, se havia alguma coisa que ela gostaria que fosse diferente na rotina da casa. Eram gestos pequenos, mas que demonstravam uma preocupação genuína com o bem-estar dela. E Alice, por mais que tentasse manter a compostura profissional, não conseguia evitar que seu coração acelerasse toda vez que ele demonstrava esse tipo de cuidado. Era confuso para ela, porque sabia que era apenas uma empregada na vida dele, uma pessoa que cuidava da casa e facilitava sua rotina. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na forma como ele a olhava, na maneira como falava com ela, que fazia com que ela se sentisse vista de verdade, como se fosse uma pessoa importante e não apenas mais uma funcionária. O que Alice não sabia era que Emanuel também estava lutando contra sentimentos que não conseguia explicar. Ele tinha começado a notar coisas nela que iam muito além de sua competência profissional. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto preparava o café, sempre melodias suaves que tornavam toda a cozinha mais aconchegante. O jeito como ela cuidava das plantas da casa com tanto carinho, conversando baixinho com elas como se fossem seres vivos que precisavam de afeto, além de água e luz solar.
A maneira como ela sorria para si mesma quando achava que ninguém estava vendo, como se guardasse segredos doces que iluminavam seu rosto de uma forma especial. Emanuel se pegava inventando desculpas para passar mais tempo nos ambientes onde ela estava trabalhando, fingindo que precisava verificar alguma coisa ou pegar algum documento, quando na verdade só queria estar perto dela e observar aquela serenidade natural que ela carregava consigo. E assim, sem que nenhum dos dois admitisse para si mesmo ou para qualquer outra pessoa, os sentimentos começaram a crescer silenciosamente entre eles, como uma planta que cresce no escuro, mas que inevitavelmente busca a luz. Alice continuava acordando às 5 da manhã, fazendo suas tarefas com a mesma dedicação de sempre, mas agora havia algo diferente em cada movimento, uma antecipação doce toda vez que ouvia os passos dele descendo a escada para o café da manhã. Emanuel continuava cuidando dos negócios da família com a mesma eficiência de sempre, mas agora havia momentos durante o dia em que se pegava pensando no sorriso dela, no perfume suave de flores que ela sempre carregava, na sensação de paz que sentia toda vez que chegava em casa e a encontrava ali cuidando do ambiente que ele mais amava no mundo. Foi em uma manhã de terça-feira que Emanuel finalmente decidiu quebrar a formalidade que sempre existiu entre eles. Alice estava na cozinha preparando o café da manhã como sempre fazia, mas desta vez ele não se contentou em apenas pegar sua xícara e sair para o escritório. Em vez disso, se apoiou no balcão de mármore e ficou ali parado, observando-a com uma atenção que ela nunca tinha percebido antes. Alice, ele disse, e havia algo diferente no tom de voz dele, mais suave, mais pessoal. Você sempre acorda tão cedo assim. Às vezes eu desço antes das 6 da manhã e você já está aqui trabalhando. Ela parou o que estava fazendo e se virou para encará-lo, surpresa com a pergunta. Era a primeira vez que ele demonstrava curiosidade sobre sua rotina pessoal, sobre como ela organizava seu dia. Eu gosto de acordar cedo, Sr. Emanuel, ela respondeu, tentando manter o tom respeitoso de sempre. É um horário silencioso, tranquilo. Consigo organizar melhor as coisas da casa quando ainda não tem movimento. Mas enquanto falava, Alice sentia algo estranho acontecendo no seu estômago, uma espécie de nervosismo doce que ela não conseguia explicar. Emanuel sorriu de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Não era o sorriso educado que ele costumava dar quando agradecia por algum serviço, mas algo genuíno, caloroso. Você não precisa me chamar de Sr. Emanuel, ele disse, mexendo distraído na xícara de café que ela tinha acabado de servir para ele. Emanuel está bom. A diferença de idade entre nós não é tão grande assim. Alice sentiu o rosto esquentar com aquela observação. Era verdade que a diferença entre 23 e 31 anos não era enorme, mas para ela sempre pareceu intransponível por causa da diferença social entre eles. Ele era o dono da casa, o herdeiro de uma fortuna familiar, um homem acostumado com o melhor de tudo. Ela era apenas uma órfã que teve sorte de encontrar um emprego digno. Eu não sei se seria apropriado, ela respondeu baixinho, mexendo nervosamente no avental. O senhor é meu patrão e eu... Mas ele a interrompeu com um gesto da mão, balançando a cabeça como se ela tivesse dito algo absurdo. Você cuida desta casa há 3 anos, Alice. Você faz parte desta família. Pelo menos para mim você faz parte. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente dela durante todo o resto do dia. Emanuel tinha dito que ela fazia parte da família, que para ele ela era mais do que apenas uma funcionária. Alice não conseguia parar de pensar no significado daquilo, na forma como ele tinha olhado para ela quando disse essas palavras. Havia uma sinceridade naquele olhar que a fazia questionar tudo o que sempre acreditou sobre o lugar dela naquela casa. Durante a tarde, enquanto organizava o escritório dele, se pegou imaginando como seria se realmente fosse assim, se ela realmente pudesse se considerar parte daquela família. Era um pensamento perigoso, ela sabia, porque podia levá-la a criar expectativas que jamais se realizaram. Mas, ao mesmo tempo, havia algo tão reconfortante naquela possibilidade que ela não conseguia afastar completamente. Quando Emanuel chegou do trabalho naquela noite,
Ela ainda estava na sala organizando alguns papéis. Ele parou na porta e ficou observando-a por alguns segundos antes de falar. Você trabalha demais, ele disse, e havia uma preocupação genuína na voz dele. Já passou das 7 da noite. Você deveria estar descansando. Alice olhou para ele e percebeu que havia algo diferente no jeito como ele a observava. Era como se estivesse realmente vendo ela pela primeira vez, não apenas como a empregada da casa, mas como uma pessoa com necessidades e sentimentos próprios. Eu só queria terminar de organizar estes documentos, ela explicou, segurando alguns papéis na mão. Eles chegaram hoje de manhã e eu achei que talvez Emanuel. Ela se corrigiu, tentando se acostumar com a informalidade que ele tinha pedido. Gostaria de vê-los organizados para amanhã. Emanuel se aproximou dela, e Alice sentiu seu coração acelerar quando percebeu como ele estava perto. Podia sentir o perfume masculino dele, uma mistura suave de madeira e especiarias que sempre a fazia se sentir estranha. Obrigado por se preocupar com isso, ele disse, e sua voz estava mais baixa agora, mais íntima. Mas você não precisa se sobrecarregar por minha causa. Estes papéis podem esperar até amanhã. Havia algo na forma como ele falava que fazia com que aquelas palavras soassem como muito mais do que uma simples orientação profissional. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica entre eles. Alice estava se abaixando para pegar alguns papéis que tinham caído no chão quando tropeçou no próprio pé e perdeu o equilíbrio. Emanuel, que estava bem perto, instintivamente estendeu os braços para ampará-la, e por alguns segundos que pareceram uma eternidade, os dois ficaram ali parados, olhando um para o outro. Ele a segurava pelos braços. Ela tinha as mãos apoiadas no peito dele para se estabilizar. E havia uma tensão no ar, que nenhum dos dois sabia como lidar. Alice podia sentir o coração dele batendo acelerado debaixo da camisa social. Podia ver nos olhos azuis dele algo que ia muito além de preocupação de patrão com funcionária. Você está bem? Ele perguntou em um sussurro, mas não fez nenhum movimento para se afastar. Ela assentiu com a cabeça, mas também não tentou se soltar dos braços dele. Era como se ambos estivessem hipnotizados por aquela proximidade súbita, por aquela intimidade que nenhum dos dois tinha planejado, mas que ambos secretamente desejavam. Foi Alice quem finalmente rompeu o momento, se afastando delicadamente e abaixando os olhos. Obrigada, ela murmurou, sentindo o rosto queimar de vergonha e confusão. Eu sou meio desastrada às vezes. Emanuel ficou parado ali por mais alguns segundos, como se ainda estivesse processando o que tinha acontecido. Não foi nada, ele disse finalmente, mas sua voz saiu meio rouca. Acontece com qualquer pessoa. Mas ambos sabiam que aquilo não tinha sido apenas um acidente comum. Havia algo elétrico no ar entre eles, uma atração mútua que não podia mais ser ignorada ou fingida que não existia. Durante o resto daquela semana, os dois começaram a interagir de forma completamente diferente. Emanuel passou a procurar motivos para conversar com ela, fazendo perguntas sobre sua vida, sobre seus sonhos, sobre como ela via o mundo. Ele descobriu que ela adorava ler romances antigos, que sonhava um dia poder viajar para conhecer outros lugares, que tinha um carinho especial por animais e plantas. Alice, por sua vez, começou a ver Emanuel como muito mais do que apenas seu patrão. Descobriu que ele era uma pessoa sensível, que se preocupava genuinamente com outras pessoas, que carregava uma solidão profunda desde que perdeu a mãe. Ele contou para ela sobre a pressão de ter que assumir os negócios da família tão jovem, sobre como às vezes se sentia perdido em meio a tantas responsabilidades. Era uma vulnerabilidade que ele não mostrava para mais ninguém, e Alice se sentia honrada por ele confiar nela com esses sentimentos íntimos. Uma noite, quando ela estava terminando de arrumar a cozinha após o jantar, Emanuel apareceu com 2 xícaras de chá nas mãos. Pensei que você pudesse gostar, ele disse, oferecendo uma para ela. É chá de camomila, deve ajudar você a relaxar depois de um dia longo de trabalho. Alice ficou surpresa com aquele gesto. Era a primeira vez que alguém se preocupava em preparar algo especialmente para ela, em pensar no seu bem-estar
de forma tão carinhosa. Eles se sentaram na pequena mesa da cozinha, bebendo chá e conversando sobre coisas aleatórias. Emanuel contou sobre alguns lugares que tinha visitado durante viagens de negócios, e Alice falou sobre os livros que gostava de ler durante suas horas vagas. Era uma conversa simples, mas havia uma intimidade crescente entre eles que fazia com que cada palavra parecesse especial. Foi durante essa conversa que aconteceu o primeiro momento em que Alice disse as palavras que dariam título à sua história. Emanuel estava contando sobre como se sentia sozinho às vezes, mesmo vivendo em uma casa cheia de pessoas, quando ela impulsivamente estendeu a mão e tocou a dele em um gesto de consolação. Só dessa vez, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele, como se estivesse dando permissão para seu coração sentir aquilo que estava sentindo. Só dessa vez eu vou deixar que isso aconteça. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, Alice sabia que estava mentindo para si mesma. Não era algo que ia acontecer só uma vez. Era o início de algo muito maior, muito mais profundo, que ia mudar completamente a vida dos dois para sempre. Depois daquela noite tomando chá na cozinha, algo definitivamente mudou entre Emanuel e Alice. Era como se uma barreira invisível tivesse sido quebrada, e agora eles se permitiam interagir de forma mais natural, mais próxima. Emanuel começou a chegar em casa mais cedo do trabalho, sempre encontrando alguma desculpa para passar pela cozinha, onde ela normalmente estava preparando o jantar. Às vezes ele dizia que queria verificar se tudo estava bem com a casa. Outras vezes fingia que precisava pegar alguma coisa na despensa. Mas Alice sabia que ele estava ali apenas para conversar com ela, para compartilhar os acontecimentos do dia dele e ouvir sobre como tinha sido o dia dela. Essas conversas se tornaram um momento favorito do dia para ambos, uma pausa reconfortante em meio às responsabilidades e obrigações que cada um carregava. Foi durante uma dessas tardes que Emanuel fez uma observação que deixou Alice completamente sem palavras. Ele estava encostado no batente da porta da cozinha, observando ela preparar um bolo de chocolate para a sobremesa, quando de repente disse: "Você tem as mãos mais delicadas que já vi." Alice parou o que estava fazendo e olhou para as próprias mãos, cobertas de farinha e açúcar, tentando entender o que ele queria dizer. "Não são mãos especiais", ela respondeu timidamente. "São mãos de trabalho calejadas de tanto limpar e cozinhar." Mas Emanuel balançou a cabeça, se aproximando dela até ficar bem perto. "Não é isso que estou falando," ele disse suavemente. "Estou falando da forma como você toca as coisas. Você segura cada objeto como se fosse algo precioso. Mexe na massa do bolo como se estivesse criando uma obra de arte. Arruma as flores da sala como se cada uma fosse única e especial. Tem uma delicadeza em tudo que você faz que é extraordinária." Alice sentiu seu coração disparar com aquelas palavras. Ninguém nunca tinha falado sobre ela dessa forma, como se ela fosse alguém especial, como se seus gestos cotidianos tivessem algum valor além da funcionalidade. "Eu só faço meu trabalho," ela murmurou, tentando diminuir a importância do elogio porque não sabia como lidar com a intensidade daquele momento. "Faço as coisas da melhor forma que consigo." Emanuel sorriu daquela forma carinhosa que ela estava começando a conhecer bem, aquele sorriso que fazia seu estômago se revirar de nervosismo. "É exatamente isso que estou tentando dizer," ele respondeu. "Você não faz apenas seu trabalho. Você coloca amor em tudo que faz, amor genuíno, e isso é raro de se encontrar." Ele fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo importante. "Na verdade, você é rara de se encontrar." Aquela conversa ficou ecoando na mente de Alice por dias. Ela se pegou pensando nas palavras dele durante suas tarefas diárias, questionando se realmente havia algo especial na forma como ela fazia as coisas, ou se Emanuel estava apenas sendo gentil. Mas, ao mesmo tempo, havia algo na sinceridade do olhar dele que a fazia acreditar que ele realmente pensava aquilo. E essa possibilidade despertou nela sentimentos que ela não sabia nem como nomear. Era como se Emanuel estivesse vendo uma versão dela que ela mesma não conhecia. Uma versão que era digna de admiração e carinho.
Durante suas horas vagas, especialmente à noite antes de dormir, Alice se permitia imaginar como seria se aqueles elogios significassem algo mais do que apenas gentileza de patrão para a funcionária. Como seria se Emanuel realmente a visse como uma mulher desejável, como alguém que pudesse despertar sentimentos românticos em um homem como ele? Emanuel, por sua vez, estava passando por um turbilhão interno que ele nunca tinha experimentado antes. Tinha tido relacionamentos no passado, havia até ficado noivo uma vez, mas nunca tinha sentido essa necessidade constante de estar perto de alguém, de conhecer cada pensamento e sentimento de outra pessoa. Alice despertou nele uma ternura que ele não sabia que existia, um desejo protetor que ia muito além da preocupação normal que se tem com funcionários. Ele se pegava pensando nela durante reuniões importantes, imaginando o que ela estaria fazendo naquele momento, se estava cansada demais, se estava feliz. Começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava, o jeito como mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos brilhavam quando ela sorria de verdade. Uma tarde, Emanuel chegou em casa mais cedo que o usual e encontrou Alice no jardim, cuidando das rosas que Dona Carmen tanto adorava. Ela estava ajoelhada na grama, com uma tesoura pequena na mão, removendo cuidadosamente as folhas secas e conversando baixinho com as plantas como sempre fazia. Havia algo tão sereno naquela cena que Emanuel ficou parado na porta da sala por vários minutos, apenas observando. O sol da tarde criava reflexos dourados no cabelo castanho dela, e a concentração com que ela cuidava de cada rosa revelava aquela dedicação amorosa que ele tanto admirava nela. Quando Alice finalmente percebeu que estava sendo observada, olhou por cima do ombro e sorriu daquela forma natural que sempre fazia o coração dele acelerar. "Oi, Emanuel", ela disse, e havia algo especial na forma como ela pronunciou seu nome, sem formalidades, como se fosse algo íntimo entre eles. "Cheguei cedo hoje. As rosas da Dona Carmen estavam precisando de cuidados." Emanuel se aproximou dela, abaixando-se até ficar na mesma altura. "Posso ajudar?" ele perguntou, estendendo a mão para pegar uma das ferramentas de jardinagem. Alice ficou surpresa com o pedido, mas entregou a tesoura pequena para ele, explicando como identificar as partes da planta que precisavam ser removidas. Eles trabalharam lado a lado por quase 1 hora, e havia algo profundamente íntimo naquela atividade compartilhada. Emanuel nunca tinha cuidado de plantas antes. Sempre considerou jardinagem uma atividade que deveria ser delegada para funcionários especializados. Mas ali, ajoelhado na grama ao lado de Alice, entendeu pela primeira vez o que ela encontrava de tão especial naquilo. Era meditativo, relaxante, uma forma de se conectar com algo puro e verdadeiro. "Você gosta mesmo de cuidar das coisas, não é?" ele observou, vendo como ela verificava cada rosa com atenção carinhosa. "Eu gosto de ver as coisas crescerem e ficarem bonitas", Alice respondeu, removendo delicadamente uma folha amarelada. "É reconfortante saber que você pode fazer a diferença, mesmo que seja em algo pequeno." Emanuel parou o que estava fazendo e a observou por um momento, impressionado com a sabedoria simples daquelas palavras. "Você faz diferença em muito mais do que apenas plantas", ele disse, sua voz carregada de uma emoção que ele não tentou esconder. "Você faz diferença na vida das pessoas ao seu redor, faz diferença na minha vida." Alice sentiu seu coração parar por um segundo, depois voltar a bater de forma acelerada. Havia algo na forma como ele disse aquilo que ia muito além de gratidão profissional. Era uma declaração disfarçada, uma forma indireta de dizer que ela tinha se tornado importante para ele, de uma maneira que transcendia a relação patrão-empregada. Naquela noite, depois que todos na casa já tinham ido dormir, Emanuel desceu para a cozinha em busca de um copo de água. Para sua surpresa, encontrou Alice sentada à mesa pequena, lendo um livro à luz de uma única luminária. Ela estava usando uma camisola simples de algodão e tinha os cabelos soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Era a primeira vez que ele a via em roupas casuais, e a naturalidade daquela imagem o deixou momentaneamente sem palavras.
Desculpa, ela disse rapidamente, começando a se levantar. Eu não sabia que você estava acordado. Posso ir para o quarto se você quiser usar a cozinha. Mas Emanuel fez um gesto para que ela permanecesse sentada. Não precisa sair por minha causa, ele disse, se servindo do copo de água e depois se sentando na cadeira em frente à dela. O que está lendo? Alice mostrou a capa do livro, um romance clássico sobre amor impossível. É sobre duas pessoas que se amam, mas vêm de mundos diferentes, ela explicou, tentando não dar muito significado às palavras. Eles lutam contra os sentimentos porque acham que não pode dar certo. Emanuel pegou o livro das mãos dela e folheou algumas páginas, fingindo interesse na história, quando na verdade estava pensando nas semelhanças óbvias com a situação deles. E como termina? Ele perguntou, devolvendo o livro para ela. Eles conseguem ficar juntos, ou a diferença entre os mundos deles realmente os separa? Alice segurou o livro contra o peito, como se fosse algo precioso. Ainda estou lendo, ela respondeu baixinho, mas estou torcendo para que o amor seja mais forte que as diferenças. Havia uma vulnerabilidade naquela resposta que fez Emanuel entender que eles não estavam mais falando apenas sobre personagens fictícios. Estavam falando sobre eles mesmos, sobre os sentimentos que estavam crescendo entre eles e sobre as barreiras que ainda os separavam. Foi na semana seguinte que aconteceu o momento que mudaria tudo entre Emanuel e Alice. Era uma sexta-feira chuvosa, daquelas chuvas de outono que deixam o ar gelado e fazem qualquer pessoa querer ficar em casa, aquecida e protegida. Emanuel tinha cancelado todos os compromissos externos por causa do tempo e estava trabalhando no escritório de casa quando ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Parecia como se alguém tivesse derrubado alguma coisa pesada no chão. Preocupado, ele largou os papéis que estava analisando e foi verificar o que tinha acontecido. Encontrou Alice sentada no chão da cozinha, ao lado de uma bandeja que tinha caído, com xícaras quebradas espalhadas ao redor dela. Ela estava olhando para a bagunça com uma expressão de tristeza profunda que ia muito além da frustração de ter quebrado alguns objetos. Alice, você se machucou? Foi a primeira coisa que Emanuel perguntou, se abaixando rapidamente para verificar se ela estava ferida. Não, ela respondeu com a voz embargada. Não me machuquei fisicamente. Emanuel percebeu imediatamente que havia algo mais acontecendo ali. Não era apenas sobre as xícaras quebradas. Alice estava claramente emocionalmente abalada com alguma coisa. Ele se sentou no chão ao lado dela, ignorando completamente o fato de estar usando um terno caro, e perguntou gentilmente, o que aconteceu? O que está te deixando assim? Por um momento, Alice hesitou, como se estivesse decidindo se deveria ou não compartilhar o que estava sentindo. Então, como se as palavras tivessem vida própria, ela começou a falar. Hoje faz 3 anos que meu pai morreu. Ela disse baixinho, limpando uma lágrima que tinha escapado. Eu estava preparando o chá da tarde e de repente me lembrei de como ele gostava de tomar chá comigo nos fins de semana. Era nosso momento especial, só nós dois. E aí a saudade bateu tão forte que eu... Sua voz falhou e ela não conseguiu terminar a frase. Emanuel sentiu seu coração se apertar ao ver Alice daquela forma vulnerável. Sem pensar 2 vezes, ele a puxou suavemente para um abraço, envolvendo-a com os braços de forma protetora. Sinto muito, ele murmurou contra os cabelos dela. Sei como é doloroso perder alguém que amamos. Alice se permitiu relaxar naquele abraço, sentindo pela primeira vez em 3 anos o reconforto de braços fortes ao redor dela, oferecendo proteção e compreensão. Era exatamente o que ela precisava naquele momento de fragilidade, e Emanuel parecia entender isso sem que ela precisasse explicar. Eles ficaram assim por vários minutos, ela chorando silenciosamente a saudade do pai, ele oferecendo o conforto silencioso de sua presença. Ele deve ter sido um homem maravilhoso, Emanuel disse finalmente, afastando-se um pouco para olhar nos olhos dela, para ter criado uma filha tão especial quanto você. Aquelas palavras fizeram Alice chorar ainda mais, mas agora eram lágrimas mistas de tristeza e gratidão. Ele era o melhor pai do mundo, ela conseguiu dizer entre soluços.
Trabalhava tanto para me dar tudo o que eu precisava. Sempre dizia que eu era seu tesouro mais precioso, que um dia eu ia encontrar alguém que me valorizasse tanto quanto ele me valorizava. Emanuel secou delicadamente as lágrimas no rosto dela, com os polegares, um gesto tão íntimo e carinhoso que fez o coração de Alice acelerar ainda mais. Ele tinha razão, Emanuel disse, sua voz carregada de uma emoção intensa. Você é um tesouro precioso, e qualquer homem que tenha a sorte de ter você na vida dele vai ser o homem mais sortudo do mundo. Havia algo na forma como ele disse aquilo, olhando diretamente nos olhos dela, que fez Alice entender que ele não estava falando em hipóteses. Ele estava falando sobre ele mesmo. Emanuel, ela começou, mas ele colocou um dedo suavemente sobre os lábios dela, fazendo-a silenciar. Deixa eu terminar, ele pediu baixinho. Nos últimos meses, você virou a coisa mais importante da minha vida. Acordo todos os dias ansioso para te ver. Passo o dia inteiro no trabalho pensando em como você está e só me sinto realmente em casa quando chego aqui e te encontro. Sei que nossa situação é complicada. Sei que existem diferenças entre nós que outras pessoas podem não entender. Mas não consigo mais fingir que você é apenas uma funcionária para mim. Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Você é muito mais que isso. Você é a mulher por quem eu me apaixonei. Alice sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado dos seus pulmões. Emanuel tinha acabado de declarar que estava apaixonado por ela, as palavras que ela sonhava ouvir, mas que nunca acreditou que realmente ouviria. Mas eu sou apenas... Ela começou a protestar, mas ele não deixou que ela terminasse. Você não é apenas nada, ele disse com firmeza. Você é inteligente, carinhosa, trabalhadeira, tem um coração imenso e uma beleza que vai muito além da aparência física. Você é tudo que um homem pode querer em uma mulher. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. E eu quero muito ser o homem que vai cuidar de você, proteger você, amar você da forma como você merece ser amada. Só dessa vez, Alice murmurou, ecoando as palavras que tinha dito naquela primeira noite, quando se permitiu consolá-lo, mas agora com um significado completamente diferente. Só dessa vez eu vou acreditar que isso pode ser real. Emanuel sorriu daquela forma carinhosa que ela tanto amava e negou com a cabeça. Não, Alice, não é só dessa vez, é para sempre se você me deixar. E então, muito devagar, como se estivesse dando a ela todas as oportunidades para recusar, Emanuel se inclinou e tocou os lábios dela, com os seus em um beijo suave e cheio de ternura. Era o primeiro beijo de Alice, e ela sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado naquele momento. Os lábios dele eram quentes e macios contra os seus, e havia uma delicadeza no beijo que mostrava todo o respeito e carinho que ele sentia por ela. Quando eles finalmente se separaram, Alice estava tremendo, não de frio, mas da intensidade das emoções que estava sentindo. Eu nunca... Ela começou a dizer, mas Emanuel a interrompeu com outro beijo, este um pouco mais intenso que o anterior. Eu sei, ele murmurou contra os lábios dela. E isso torna tudo ainda mais especial. Ele a ajudou a se levantar do chão, ignorando completamente as xícaras quebradas ao redor, e a puxou para mais um abraço. Não quero que você se preocupe com mais nada hoje, ele disse, afagando os cabelos dela. Não quero que pense em trabalho, em diferenças sociais, em nada que possa te deixar triste. Só quero que você saiba que não está mais sozinha. Tem alguém aqui que te ama de verdade. Alice se aconchegou nos braços dele, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde a morte do pai, ela se sentia completamente protegida e amada. Eu também te amo. Ela sussurrou contra o peito dele, finalmente encontrando coragem para admitir o que seu coração já sabia há meses. Achei que era loucura, achei que nunca poderia acontecer, mas eu te amo tanto que dói. Emanuel apertou o abraço, beijando o topo da cabeça dela. Então não vamos mais lutar contra isso, ele disse decisivamente. Vamos descobrir juntos como fazer isso dar certo. Eles passaram o resto daquela tarde abraçados na sala de estar,
conversando sobre seus sentimentos, sobre seus medos, sobre suas esperanças para o futuro. Era como se uma represa tivesse se rompido, e agora todas as palavras que tinham guardado por meses estavam finalmente livres para serem ditas. Emanuel contou para ela sobre como tinha percebido que estava se apaixonando, sobre como lutou contra esses sentimentos no início, porque achava que ela merecia alguém melhor. Alice falou sobre suas inseguranças, sobre como sempre se sentiu inferior por ser órfã e pobre, mas como o amor dele fazia com que ela se sentisse digna e especial. Quando Dona Carmen e o Sr. Antônio chegaram em casa naquela noite, encontraram Emanuel e Alice na cozinha, limpando juntos os cacos das xícaras que tinham quebrado. Havia algo diferente no ar, uma intimidade nova entre eles que não passou despercebida para os pais de Emanuel. Dona Carmen, que sempre teve um olho aguçado para questões do coração, sorriu discretamente para o marido, como se estivesse pensando que já era hora daquilo acontecer. O Sr. Antônio apenas acenou com a cabeça aprovadoramente, satisfeito em ver o filho, demonstrando verdadeira felicidade pela primeira vez em anos. Nenhum dos dois disse nada naquela noite, mas ambos entenderam que algo importante tinha mudado na dinâmica da família. E ambos estavam prontos para apoiar qualquer decisão que trouxesse felicidade genuína para Emanuel. No fim de semana seguinte ao primeiro beijo, Emanuel tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele sabia que não podia mais esconder seus sentimentos por Alice, especialmente de sua família. Durante o café da manhã de domingo, quando todos estavam reunidos na sala de jantar, ele respirou fundo e disse: "Pai e Carmen, preciso conversar com vocês sobre algo importante." O tom sério de sua voz fez com que tanto o Sr. Antônio quanto Dona Carmen parassem de comer e prestassem atenção total ao que ele ia dizer. Alice, que estava servindo o café, sentiu seu coração acelerar e tentou se manter ocupada com as xícaras para disfarçar o nervosismo. "O que foi, filho?" perguntou o Sr. Antônio, colocando o garfo no prato e se concentrando completamente em Emanuel. "É sobre Alice", Emanuel disse, olhando diretamente para os pais. "Eu me apaixonei por ela, completamente. E quero que vocês saibam que não é algo passageiro ou superficial. É o tipo de amor que muda uma pessoa para sempre." Dona Carmen trocou um olhar significativo com o marido, e ambos sorriram de uma forma que surpreendeu Emanuel. Era como se eles já soubessem, como se estivessem apenas esperando ele ter coragem de admitir. "Filho", disse Dona Carmen carinhosamente, "nós já sabíamos. Era óbvio a forma como vocês dois se olhavam nos últimos meses. A única coisa que nos surpreendia era vocês demorarem tanto para assumir o que estava acontecendo." O Sr. Antônio assentiu com a cabeça, concordando com a esposa. "Emanuel, em todos os seus relacionamentos anteriores, nunca te vimos tão leve, tão feliz, quanto você tem estado recentemente. Se Alice é a responsável por essa mudança, então ela tem nossa aprovação total." Emanuel sentiu um alívio imenso ao ouvir aquelas palavras. Ele tinha se preparado para possíveis objeções, para conversas difíceis sobre diferenças sociais, mas a reação de seus pais estava sendo completamente diferente do que imaginava. Alice, que tinha ouvido tudo da cozinha, sentiu lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Ela tinha passado a noite anterior sem conseguir dormir, imaginando como seria a reação da família de Emanuel quando soubessem sobre o relacionamento. Tinha se preparado para a rejeição, para a possibilidade de ter que deixar a casa e o emprego que tanto amava. Nunca imaginou que seria recebida com tanta aceitação e carinho. Dona Carmen se levantou da mesa e foi até a cozinha, onde encontrou Alice tentando secar as lágrimas disfarçadamente. "Minha querida", ela disse, puxando a jovem para um abraço maternal, "você está chorando de tristeza ou de alegria?" Alice sorriu através das lágrimas e respondeu: "De alegria, Dona Carmen." "Muita alegria." A mulher mais velha afagou os cabelos de Alice como faria com uma filha. "Então pare de me chamar de Dona Carmen. Me chama de Mãe Carmen, ou apenas Carmen. Você faz parte desta família agora, de verdade." O Sr. Antônio também se aproximou, colocando uma mão paternal no ombro de Alice. "Menina", ele disse com aquela voz grave mas carinhosa que ela já conhecia bem,
Nós 3 anos observando você cuidar desta casa e desta família com tanto amor e dedicação. Você sempre foi muito mais que uma funcionária para nós. Você sempre foi como uma filha que o destino trouxe para completar nossa família. Ele fez uma pausa, emocionado. Se meu filho teve o bom senso de se apaixonar por você, então eu só posso dizer que ele fez a escolha mais acertada da vida dele. Emanuel, que tinha vindo para a cozinha e estava presenciando aquela cena, sentiu seu peito se encher de gratidão e amor. Não apenas pelo amor de Alice, mas pela sabedoria e generosidade de seus pais, que conseguiram enxergar além de convenções sociais e ver o que realmente importava: a felicidade genuína e o amor verdadeiro. Dona Carmen insistiu que Alice se sentasse à mesa com eles para terminar o café da manhã, desta vez não como funcionária, mas como membro da família. A partir de agora, ela anunciou, nada de você servir à mesa enquanto nós comemos. Você vai comer conosco, vai participar das nossas conversas, vai ser tratada como a nora querida que você é. Alice se sentiu estranha no início, não estava acostumada a ser servida em vez de servir, mas a naturalidade com que a família a incluiu em tudo fez com que ela rapidamente se sentisse à vontade. Emanuel segurou a mão dela por cima da mesa, um gesto simples, mas que simbolizava como tudo tinha mudado entre eles. Tem uma coisa que preciso deixar claro, disse o Sr. Antônio, olhando seriamente para o filho. Se você vai namorar a Alice, vai ter que fazer as coisas direito, nada de brincadeira ou relacionamento casual. Ela é uma moça séria e merece ser tratada com todo o respeito. Emanuel sorriu e apertou a mão de Alice. Pai, minhas intenções são completamente sérias. Quero construir um futuro com ela. Quero casar com ela, ter filhos com ela, envelhecer ao lado dela. Não é um namoro qualquer, é o relacionamento da minha vida. Alice sentiu seu coração explodir de felicidade ao ouvir aquelas palavras. Emanuel não estava apenas falando de um romance passageiro. Estava falando de casamento, de filhos, de uma vida inteira juntos. Era tudo com que ela sonhava, mas nunca ousou esperar que se tornasse realidade. Então está decidido, disse Dona Carmen, batendo palmas de alegria. Vamos ter casamento na família. Oh, eu já estou imaginando como vai ser lindo. Ela se virou para Alice com os olhos brilhando de empolgação. Querida, você tem preferência por algum tipo de cerimônia? Algo grande e elegante ou mais íntimo e familiar? Alice riu através das lágrimas de felicidade. Carmen, nem acredito que estamos falando disso. Há uma semana eu achava que Emanuel nunca poderia se interessar por mim, e agora vocês estão planejando o nosso casamento. Emanuel trouxe a mão dela até os lábios e beijou delicadamente. Acredita sim, ele disse carinhosamente. E pode começar a se acostumar com a ideia, porque vai acontecer mesmo. Só precisamos decidir quando e como. O Sr. Antônio sugeriu que eles não tivessem pressa com os planos de casamento, que aproveitassem primeiro o período de namoro para se conhecerem ainda melhor como casal. Vocês têm a vida inteira pela frente, ele aconselhou sabiamente. Aproveitem cada fase deste relacionamento. O namoro é uma época especial, cheia de descobertas e romantismo. Não tenham pressa de pular essa etapa. Durante as semanas que se seguiram, a dinâmica da casa mudou completamente. Alice continuou cuidando dos afazeres domésticos porque gostava de fazer isso, mas agora era tratada como senhora da casa, não como empregada. Emanuel insistiu em contratar uma diarista para ajudar com as tarefas mais pesadas, para que Alice pudesse se concentrar apenas nas coisas que realmente gostava de fazer. Ele também fez questão de que ela tivesse seu próprio cartão de crédito e uma mesada generosa, mesmo ela protestando que não precisava. Você é minha namorada, ele disse firmemente, e a futura senhora Mendes. Não vou permitir que você se preocupe com questões financeiras. Dona Carmen começou a incluir Alice em todas as atividades sociais da família, apresentando-a para as amigas como a nora que ganhei de presente, sempre com muito orgulho e carinho. Uma das mudanças mais significativas foi que Alice se mudou do quarto de empregada para um dos quartos de hóspedes no andar principal da casa.
Emanuel queria que ela ficasse no quarto ao lado do dele, mas Dona Carmen fez questão de manter as aparências até o casamento. Podem namorar, podem se beijar, podem passar tempo juntos, ela disse com um sorriso sapeca, mas dormir no mesmo quarto só depois de casados. Eu sou moderna, mas algumas tradições ainda são importantes. Emanuel riu da insistência da madrasta, mas respeitou completamente a decisão. Ele entendia que Dona Carmen estava protegendo a reputação de Alice, garantindo que ninguém pudesse questionar a seriedade do relacionamento deles. À noite, ele costumava acompanhar Alice até a porta do quarto dela, onde se despediam com beijos carinhosos que deixavam os dois ansiosos pelo dia seguinte. O Sr. Antônio, por sua vez, começou a incluir Emanuel mais ativamente nos negócios da família, explicando que em breve ele teria uma esposa para sustentar e que precisava se preparar para assumir completamente as responsabilidades da empresa. Quando vocês se casarem e começarem a ter filhos, ele disse durante uma de suas conversas no escritório, você vai querer estar em uma posição financeira sólida para dar o melhor para a sua família. Emanuel apreciava a confiança renovada do pai e se dedicou ainda mais ao trabalho, motivado pela perspectiva de construir um futuro próspero para ele e Alice. Nas horas vagas, ele gostava de conversar com ela sobre os planos que tinha para a empresa, sobre como queria expandir os negócios, e Alice sempre o ouvia com interesse genuíno, dando sugestões surpreendentemente inteligentes que mostravam como ela entendia bem a dinâmica empresarial, mesmo sem formação acadêmica na área. 2 meses depois de assumirem publicamente o relacionamento, Emanuel decidiu que era hora de dar um passo importante. Ele planejou uma noite especial para Alice, uma data que ela jamais esqueceria. Era um sábado de primavera, e ele havia organizado tudo nos mínimos detalhes. Durante o dia, enquanto ela estava ocupada com alguns afazeres da casa, ele transformou o terraço da mansão em um cenário romântico. Espalhou pétalas de rosas vermelhas pelo chão, colocou velas perfumadas em todos os cantos, montou uma mesa pequena com toalha de renda branca e decorou tudo com as flores favoritas dela. Havia contratado um violinista para tocar músicas suaves ao fundo e preparou pessoalmente um jantar com todos os pratos que sabia que ela adorava. Quando o sol começou a se pôr, ele foi procurar Alice, que estava no quarto dela se arrumando para mais uma noite comum em casa. Alice, ele disse batendo delicadamente na porta, você poderia vir comigo? Tenho uma surpresa para você. Ela abriu a porta usando um vestido simples de algodão azul, o cabelo solto caindo em ondas suaves sobre os ombros, e aquele sorriso doce que sempre fazia o coração dele acelerar. Que tipo de surpresa? Ela perguntou curiosa, notando algo diferente no brilho dos olhos dele. Emanuel pegou a mão dela e beijou delicadamente. O tipo de surpresa que mostra o quanto você é importante para mim, ele respondeu misteriosamente. Fecha os olhos e confia em mim. Alice riu baixinho, mas obedeceu, deixando que ele a guiasse pelos corredores da casa até chegarem à porta que dava acesso ao terraço. Pode abrir, Emanuel sussurrou no ouvido dela, e quando Alice abriu os olhos, ela soltou um grito abafado de surpresa e emoção. O terraço estava completamente transformado em um cenário de conto de fadas. As luzes suaves das velas criavam uma atmosfera mágica. As pétalas de rosa espalhadas pelo chão pareciam um tapete vermelho feito especialmente para ela, e a música do violino tornava tudo ainda mais romântico. Emanuel, ela murmurou, levando as mãos ao rosto em incredulidade. Você fez tudo isso para mim? Ele se aproximou dela por trás, envolvendo-a com os braços e beijando a curva do pescoço. Fiz tudo isso porque você merece ser tratada como a princesa que é para mim, ele respondeu carinhosamente. Você mudou minha vida completamente, Alice. Me ensinou o que é amor de verdade, me mostrou que existe felicidade genuína neste mundo. Queria que você soubesse o quanto é preciosa para mim. Lágrimas de emoção escorreram pelo rosto dela, enquanto absorvia toda a beleza daquele momento. Nunca em sua vida tinha sido mimada daquela forma. Nunca alguém tinha se esforçado tanto para fazê-la feliz. Eles jantaram sob as estrelas, conversando sobre seus sonhos para o futuro, sobre os planos que tinham como casal, sobre como queriam construir uma vida juntos.
Emanuel contou para ela sobre o anel de noivado que já estava encomendando, sobre como queria pedi-la em casamento de uma forma inesquecível. Alice falou sobre como sonhava em ser mãe, em dar para os filhos deles todo o amor e estabilidade que ela própria não teve quando criança. Era uma conversa íntima e profunda, cheia de promessas e declarações de amor que fortaleciam ainda mais o vínculo entre eles. Quando terminaram de jantar, Emanuel estendeu a mão para ela. "Dança comigo?" ele perguntou e ela aceitou sem hesitar. Eles dançaram lentamente no terraço, embalados pela música suave do violino, perdidos um no olhar do outro, completamente alheios ao resto do mundo. Foi durante essa dança que Emanuel disse as palavras que Alice estava esperando ouvir há semanas. "Eu quero você." Ele sussurrou contra os lábios dela, sua voz carregada de desejo e amor. "Quero você completamente. Quero que sejamos um só." Alice sentiu seu coração acelerar, sabendo exatamente o que ele estava pedindo. Ela tinha pensado sobre esse momento inúmeras vezes, imaginando como seria se entregar completamente ao homem que amava. "Eu também quero," ela respondeu timidamente, mas com certeza absoluta na voz. "Quero ser sua de todas as formas possíveis." Emanuel segurou o rosto dela entre as mãos, olhando profundamente nos olhos cor-de-mel. "Tem certeza? Não quero que você se sinta pressionada ou que depois se arrependa." Alice sorriu daquela forma doce que ele tanto amava e beijou os lábios dele suavemente. "Tenho certeza absoluta. Você é o homem da minha vida, Emanuel. É com você que quero dividir tudo que sou." Emanuel pegou ela no colo, carregando-a como se fosse uma noiva no dia do casamento, e a levou para dentro da casa. Eles subiram as escadas juntos, seus corações batendo acelerados de antecipação e nervosismo. Quando chegaram ao quarto dele, Emanuel a colocou delicadamente no chão e acendeu algumas velas que tinha espalhado pelo cômodo. "Não quero que você tenha medo," ele disse carinhosamente, afagando os cabelos dela. "Vamos com calma, no seu ritmo. Se em qualquer momento você quiser parar, é só dizer." Alice se sentiu ainda mais apaixonada ao ver como ele se preocupava com o bem-estar dela, como queria garantir que aquela primeira experiência fosse perfeita para ela. "Eu confio em você completamente," ela respondeu tocando o rosto dele com ternura. "Sei que vai cuidar de mim com carinho." Eles se beijaram lentamente, um beijo cheio de amor e promessas, enquanto as mãos deles exploravam delicadamente o corpo um do outro. Emanuel murmurava palavras doces no ouvido dela, dizendo o quanto a amava, o quanto ela era linda, o quanto era importante para ele. Alice se sentia como se estivesse flutuando, completamente envolvida pelo amor e pela paixão que sentia por ele. Quando finalmente se entregaram um ao outro, foi com uma ternura e um amor que tornaram aquele momento absolutamente perfeito. Era exatamente como Alice sempre sonhou que seria sua primeira vez, com o homem que amava de verdade, cercada de carinho e respeito, sabendo que era desejada e valorizada não apenas fisicamente, mas como pessoa completa. Na manhã seguinte, Alice acordou nos braços de Emanuel, sentindo-se completamente diferente, como se tivesse se transformado em uma versão mais plena de si mesma. Emanuel já estava acordado, observando-a dormir com um sorriso apaixonado no rosto. "Bom dia, meu amor," ele disse baixinho, beijando a testa dela. "Como você está se sentindo?" Alice se aconchegou ainda mais nos braços dele, sentindo-se protegida e amada. "Estou me sentindo completa," ela respondeu honestamente, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Emanuel apertou o abraço, beijando o topo da cabeça dela. "Seu lugar é aqui, nos meus braços, para sempre." Eles ficaram na cama por mais 1 hora, conversando baixinho, trocando carícias delicadas e planejando como seria seu futuro juntos. Emanuel falou sobre a viagem de lua de mel que queria fazer com ela, sobre a casa que queria construir para eles dois, sobre os filhos que sonhavam ter. Quando finalmente se levantaram, Emanuel fez questão de preparar o café da manhã para ela, uma inversão de papéis que fez Alice rir de felicidade. "Hoje você não vai trabalhar em nada," ele anunciou,
servindo torradas e café fresquinho. Hoje é dia de você ser mimada e cuidada. Ele tinha planejado um dia inteiro de surpresas para ela, começando com um banho relaxante com sais aromáticos, seguido de uma massagem que ele mesmo fez, e terminando com um piquenique no jardim da casa. Era como se ele quisesse demonstrar através de cada gesto o quanto ela era preciosa para ele, o quanto ele se importava com a felicidade dela. Dona Carmen e o Sr. Antônio, que tinham passado o fim de semana na casa de praia da família para dar privacidade para o casal, voltaram no domingo à noite e imediatamente perceberam a mudança na energia entre Emanuel e Alice. Havia uma intimidade nova entre eles, uma conexão mais profunda, que era visível na forma como se olhavam, como se tocavam casualmente, como pareciam ainda mais apaixonados e unidos. Dona Carmen sorriu discretamente para o marido, entendendo que o relacionamento dos dois tinha evoluído para um nível mais sério e comprometido. Vocês parecem ainda mais felizes, ela observou durante o jantar, e Emanuel segurou a mão de Alice por cima da mesa. Estamos, ele respondeu simplesmente, e o amor em sua voz era inegável. Estamos construindo algo muito especial juntos. O Sr. Antônio assentiu aprovadoramente, satisfeito em ver que o filho tinha encontrado não apenas paixão, mas um amor maduro e verdadeiro. Naquela noite, depois que todos se recolheram para seus quartos, Emanuel acompanhou Alice até a porta do quarto dela, como sempre fazia. Mas agora, os beijos de boa noite tinham um gosto diferente, carregados de memórias íntimas e promessas de muitos momentos especiais ainda por vir. 3 meses se passaram desde aquela noite especial no terraço, e a vida de Emanuel e Alice havia se tornado uma rotina de pura felicidade. Eles tinham encontrado um ritmo perfeito como casal, dividindo seu tempo entre momentos românticos a dois e atividades em família com Dona Carmen e o Sr. Antônio. Emanuel havia reduzido suas horas de trabalho para passar mais tempo com Alice, e ela havia se adaptado completamente ao seu novo papel como futura senhora da casa. Os planos de casamento estavam avançando, com a cerimônia marcada para o final do ano, e todos os preparativos corriam perfeitamente. Alice nunca tinha se sentido tão completa e feliz em toda a sua vida. Tinha o homem dos seus sonhos ao lado, uma família que a amava incondicionalmente e um futuro brilhante pela frente. Foi numa manhã de terça-feira que Alice começou a perceber que algo estava diferente em seu corpo. Ela acordou com uma sensação estranha no estômago, uma náusea leve que a fez correr para o banheiro. No início, pensou que poderia ser algo que tinha comido no jantar da noite anterior, mas quando a mesma coisa aconteceu na manhã seguinte, e na outra, ela começou a suspeitar que pudesse ser outra coisa. O coração dela disparou quando a possibilidade de estar grávida cruzou sua mente pela primeira vez. Era algo que eles não tinham planejado, pelo menos não para tão cedo, mas ao mesmo tempo a ideia de estar carregando um filho de Emanuel a encheu de uma alegria estranha e assustadora ao mesmo tempo. Durante uma semana inteira, Alice observou seu corpo com atenção, notando pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Seus seios estavam mais sensíveis, ela se sentia mais cansada que o normal, e havia uma mudança sutil em seu paladar que fazia com que alguns alimentos que sempre gostou, de repente se tornassem enjoativos. Mas o que mais a convenceu foi o atraso em sua menstruação, que sempre foi regular como um relógio. Quando completou 10 dias de atraso, ela soube que precisava fazer um teste de gravidez para confirmar suas suspeitas. A ideia de ir até a farmácia da cidade e comprar um teste a aterrorizava. Não porque não quisesse estar grávida, mas porque ainda não sabia como Emanuel reagiria à notícia. Numa manhã em que Emanuel estava no escritório cuidando de negócios urgentes, Alice pegou o carro e dirigiu até a farmácia do centro da cidade. Suas mãos tremiam quando pediu o teste de gravidez para o farmacêutico, e ela sentiu o rosto queimar de vergonha e nervosismo. Durante toda a volta para casa, seu coração bateu acelerado, e ela ensaiou mentalmente como contaria para Emanuel caso o resultado fosse positivo. Quando chegou em casa, ela trancou a porta do banheiro e fez o teste com mãos trêmulas, seguindo cuidadosamente todas as instruções. Os 3 minutos de espera pareceram uma eternidade,
E quando finalmente olhou para o resultado, viu as 2 linhas rosadas que confirmavam o que seu coração já sabia. Ela estava grávida do homem que amava. Alice se sentou na beirada da banheira e chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza ou desespero. Eram lágrimas de uma felicidade intensa, misturada com medo e incerteza. Ela estava carregando um bebê, o filho de Emanuel, uma vida que eles criaram juntos no amor. Era o sonho de qualquer mulher apaixonada. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia aterrorizada com a possibilidade de Emanuel não estar pronto para ser pai, de ele achar que era cedo demais, de essa notícia mudar completamente os planos que tinham feito para o casamento. Durante o resto do dia, ela tentou agir normalmente, mas estava claramente distraída e nervosa. Emanuel percebeu que algo estava diferente e tentou várias vezes descobrir o que estava acontecendo. Mas ela sempre desconversava, dizendo que estava apenas cansada. Foi justamente nessa época que uma sombra do passado de Emanuel decidiu reaparecer de forma inesperada. Fernanda, sua ex-noiva, apareceu na porta da mansão numa tarde de quinta-feira, alegando que precisava conversar com ele sobre assuntos importantes. Alice atendeu a porta e sentiu um aperto no peito quando viu aquela mulher elegante e sofisticada, claramente da alta sociedade, perguntando por Emanuel. Fernanda era tudo o que Alice não era. Tinha estudado nas melhores escolas, vinha de uma família rica, usava roupas de grife e joias caras, e falava com aquela confiança que só quem nasceu em berço de ouro consegue ter. Você deve ser a empregada, Fernanda disse com um sorriso condescendente. Pode avisar ao Emanuel que a Fernanda está aqui? Ele vai querer me ver. Alice sentiu uma pontada de dor ao ser tratada como apenas uma empregada, mesmo sabendo que, tecnicamente, Fernanda não sabia da mudança em sua situação na casa. Na verdade, ela respondeu, com toda a dignidade que conseguiu reunir, eu sou a noiva do Emanuel. Vou chamá-lo para você. A expressão de surpresa e incredulidade no rosto de Fernanda foi seguida rapidamente por algo que parecia desprezo mal disfarçado. Noiva? Ela repetiu, analisando Alice dos pés à cabeça. Que interessante. Emanuel sempre teve gostos peculiares. Havia veneno naquelas palavras, uma tentativa clara de fazer Alice se sentir inferior e inadequada. Quando Emanuel desceu para atender Fernanda, Alice pôde perceber a tensão imediata que se instalou entre eles. Era óbvio que o relacionamento dos dois não tinha terminado em bons termos. O que você quer aqui, Fernanda? Emanuel perguntou friamente, colocando o braço ao redor da cintura de Alice em um gesto protetor. Pensei que tínhamos deixado claro que não tínhamos mais nada para conversar. Fernanda sorriu daquele jeito calculista que Emanuel conhecia bem. Oh, querido, sempre temos coisas para conversar. Afinal, fomos noivos por 2 anos. Isso cria laços que não se quebram facilmente. Ela olhou para Alice com desdém antes de continuar. Mas vejo que você está experimentando algo diferente. Uma fase, talvez? Emanuel sentiu Alice se encolher ao lado dele, e sua raiva aumentou. Alice não é uma fase, ele disse com firmeza. Ela é a mulher da minha vida, a mulher com quem vou me casar e formar uma família. Se você veio aqui tentar causar problemas, pode ir embora agora mesmo. Fernanda riu de uma forma cruel que fez Alice se sentir ainda menor. Emanuel, meu querido, você realmente acha que isso vai dar certo? Uma empregada? Você acha que ela vai conseguir se adaptar ao nosso mundo? Às nossas festas, aos nossos amigos, aos nossos compromissos sociais? Ela se aproximou dele, ignorando completamente a presença de Alice. Você está confundindo paixão com amor verdadeiro. É normal, acontece com qualquer homem. Mas quando essa fase passar, você vai perceber que precisa de alguém do seu nível social. Alguém que entenda suas responsabilidades. Alguém como eu. Emanuel estava ficando cada vez mais irritado com a presença de Fernanda, mas o que mais o incomodava era ver como suas palavras estavam afetando Alice. Ele podia sentir a tensão no corpo dela, podia ver a dúvida começando a se formar em seus olhos. Fernanda, Emanuel disse com uma voz perigosamente calma, você tem exatamente 1 minuto para sair da minha casa antes eu chamar a segurança. Alice vale 1000 vezes mais que você.
E se não consegue enxergar isso, o problema é seu, não dela. Fernanda não se deu por vencida facilmente. Pense bem, Emanuel, ela disse, andando em direção à porta. Quando você se cansar de brincar de Cinderela, eu estarei esperando. Afinal, pessoas como nós pertencem juntas. Depois que ela saiu, Emanuel tentou consolar Alice, mas podia ver que as palavras de Fernanda tinham plantado sementes de dúvida em sua mente. Não acredita em nada que ela disse, ele pediu, segurando o rosto de Alice entre as mãos. Ela está apenas com ciúmes porque perdeu a melhor coisa que já teve na vida dela. Mas o dano estava feito. As palavras de Fernanda ecoaram na mente de Alice durante os dias seguintes, misturando-se com a ansiedade que já sentia por causa da gravidez. Ela começou a questionar se realmente estava à altura de ser a esposa de Emanuel, se conseguiria se adaptar ao mundo dele, se ele não acabaria se cansando dela como Fernanda havia sugerido. E agora, com um bebê a caminho, sentia que as apostas tinham ficado ainda mais altas. Se Emanuel não estivesse pronto para ser pai, se achasse que a gravidez era um erro ou um inconveniente, Alice não sabia como conseguiria lidar com a rejeição. Durante uma semana inteira, ela guardou o segredo da gravidez para si mesma, observando Emanuel discretamente, tentando decifrar se ele dava sinais de estar se cansando dela, se as palavras de Fernanda tinham algum fundamento na realidade. A situação se tornou ainda mais complicada quando Fernanda começou a aparecer em lugares onde sabia que encontraria Emanuel. Ela aparecia no restaurante onde eles costumavam almoçar, nos eventos sociais que a família frequentava, sempre com alguma desculpa para conversar com ele, sempre tentando relembrar os bons momentos que tiveram juntos. Emanuel ficava claramente irritado com essas aparições, mas Alice não conseguia evitar de se sentir insegura toda vez que via os dois conversando. Fernanda era linda, elegante, tinha tudo que Alice achava que faltava em si mesma. E agora, grávida e com o corpo começando a mudar, Alice se sentia ainda mais vulnerável e insegura sobre sua aparência e seu lugar na vida de Emanuel. Foi numa sexta-feira à noite que Alice finalmente reuniu coragem para contar a Emanuel sobre a gravidez. Ela tinha passado 2 semanas guardando aquele segredo, e o peso do silêncio estava se tornando insuportável. Emanuel percebeu que ela estava estranha durante o jantar, mais quieta que o normal, mexendo distraída na comida sem realmente comer. Alice, ele disse gentilmente, cobrindo a mão dela com a sua. Você está bem? Tem estado diferente nos últimos dias. Está me preocupando. Ela olhou para ele e viu toda a sinceridade e o amor naqueles olhos azuis que tanto amava. Naquele momento, todas as dúvidas que Fernanda tinha plantado em sua mente pareceram bobas e infundadas. Este homem a amava de verdade. Ela podia ver isso em cada gesto, em cada olhar, em cada palavra carinhosa que ele dizia para ela. Emanuel, ela começou, sua voz tremendo um pouco. Preciso te contar uma coisa importante. Algo que vai mudar nossa vida. Ele imediatamente ficou alerta, segurando as 2 mãos dela e prestando atenção total ao que ela ia dizer. O que foi, meu amor? Pode falar qualquer coisa para mim, você sabe. Alice respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguiu encontrar. Eu estou grávida, Emanuel. Nós vamos ter um bebê. Por um momento que pareceu eterno, Emanuel ficou em silêncio total, processando a informação. Alice sentiu seu coração parar, interpretando aquele silêncio como uma reação negativa. Eu sei que não planejamos isso agora. Ela começou a se justificar rapidamente. E sei que pode complicar os planos do casamento. E se você não estiver pronto, eu entendo perfeitamente, posso. Mas ela não conseguiu terminar a frase, porque Emanuel se levantou da cadeira e a pegou no colo, girando com ela pela sala de jantar enquanto gritava de alegria. Alice, nós vamos ter um bebê. Você está me deixando o homem mais feliz do mundo. Quando ele finalmente a colocou no chão, havia lágrimas de emoção escorrendo pelo rosto dele. Você está falando sério? Nós realmente vamos ser pais? Ela assentiu com a cabeça, ainda chocada com a reação totalmente oposta ao que tinha imaginado. Fiz o teste 3 vezes para ter certeza. Estou grávida de algumas semanas. Emanuel a beijou com toda a paixão e felicidade que sentia,
como se quisesse transmitir para ela toda a alegria que estava sentindo. Eu te amo tanto, ele murmurou contra os lábios dela. E amo nosso bebê também. Não consigo acreditar que vamos ter um filho juntos. As lágrimas que Alice derramou foram de puro alívio e felicidade. Todas as preocupações que tinha carregado durante semanas se dissolveram instantaneamente diante da reação amorosa de Emanuel. Você tem certeza de que está feliz? Ela perguntou, ainda precisando daquela confirmação extra. Emanuel, isso vai mudar tudo. Vamos ter que acelerar os planos do casamento. Vou ficar com o corpo diferente. Vamos ter responsabilidades enormes. Ele colocou as mãos delicadamente sobre a barriga ainda lisa dela, como se já pudesse sentir a presença do bebê ali dentro. Alice, estar feliz é pouco. Estou radiante, estou nas nuvens. Estou completamente apaixonado por você e por nosso filho, que está crescendo aí dentro. Ele beijou a testa dela carinhosamente. Quanto aos planos do casamento, vamos apenas acelerar um pouco. Quanto ao seu corpo, você vai ficar ainda mais linda carregando nosso bebê. E quanto às responsabilidades, vamos enfrentar tudo juntos, como sempre fizemos. Emanuel insistiu que eles contassem imediatamente para Dona Carmen e o Sr. Antônio, que estavam na sala assistindo televisão. Quando entraram na sala de mãos dadas, ambos com sorrisos enormes no rosto, os pais de Emanuel imediatamente perceberam que algo especial tinha acontecido. Pai Carmen, Emanuel anunciou, mal conseguindo conter a emoção na voz. Vocês vão ser avós. Alice está grávida. O Sr. Antônio se levantou do sofá tão rapidamente que quase derrubou a mesa de centro, e Dona Carmen soltou um grito de alegria que provavelmente foi ouvido pelos vizinhos. Um bebê! Ela exclamou, correndo para abraçar Alice. Oh, minha querida, que notícia maravilhosa! Eu vou ser avó. As lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto dela enquanto abraçava Alice como se fosse sua própria filha. Há quanto tempo você sabe? Como está se sentindo? Está com enjoo? Precisamos marcar uma consulta com o melhor obstetra da cidade. O Sr. Antônio abraçou Emanuel com aquele abraço forte e emocionado que pais dão aos filhos nos momentos mais importantes da vida. Filho, ele disse, sua voz embargada pela emoção, você está se tornando um homem completo, marido e pai. Não posso estar mais orgulhoso de você. Depois se dirigiu a Alice e a abraçou com carinho paternal. Minha filha, você está carregando o futuro herdeiro da família Mendes. Este bebê vai ser muito amado e muito cuidado por todos nós. A reação da família foi tão calorosa e acolhedora que Alice se sentiu idiota por ter duvidado, mesmo que por um momento, do quanto era aceita e amada por todos eles. Durante o resto da noite, eles ficaram conversando sobre os preparativos necessários, sobre como reorganizar os planos do casamento, sobre como preparar a casa para receber o bebê. Dona Carmen já estava planejando mentalmente a decoração do quarto do bebê, falando sobre cores neutras, já que ainda não sabiam o sexo, sobre o berço que queria comprar, sobre todas as roupinhas que ia providenciar. O Sr. Antônio estava pensando nas questões práticas, como ampliar o plano de saúde para incluir a gravidez e o bebê, como ajustar os investimentos para garantir um futuro financeiro sólido para o neto. Emanuel não conseguia parar de tocar a barriga de Alice, mesmo sabendo que ainda era cedo demais para sentir qualquer movimento. Era como se quisesse se conectar fisicamente com o bebê que estava crescendo ali dentro, estabelecer desde já aquele vínculo especial entre pai e filho que ele tanto desejava ter. Na segunda-feira seguinte, Emanuel tratou de acelerar todos os preparativos do casamento. Ele queria que Alice fosse oficialmente sua esposa antes que a barriga começasse a aparecer. Não por vergonha, mas porque queria que o bebê nascesse dentro do casamento. Transferiu a cerimônia que estava marcada para dezembro para o início de outubro, dando apenas 6 semanas para organizar tudo. Dona Carmen ficou inicialmente preocupada se conseguiriam preparar um casamento digno em tão pouco tempo. Mas Emanuel contratou a melhor wedding planner da cidade e disse para fazer tudo do melhor e mais bonito possível, sem se preocupar com custos. Quero que seja o casamento dos sonhos da Alice, ele instruiu a organizadora.
tudo que ela sempre sonhou, mas nunca achou que poderia ter. Foi justamente durante os preparativos acelerados do casamento que Fernanda fez sua última tentativa de separar o casal. Ela apareceu na boutique, onde Alice estava experimentando vestidos de noiva, acompanhada de Dona Carmen. Que coincidência encontrar vocês aqui, Fernanda disse com aquele sorriso falso que Alice já conhecia bem. Ouvir dizer que vocês aceleraram os planos do casamento. Algum motivo especial para tanta pressa? Havia uma malícia na pergunta que fez Dona Carmen franzir a testa, mas antes que ela pudesse responder, Alice decidiu que era hora de enfrentar aquela mulher de uma vez por todas. O motivo especial, Alice disse, erguendo a cabeça com dignidade. É que estou grávida do Emanuel e queremos que nosso filho nasça dentro do casamento. É isso que pessoas que se amam de verdade fazem. Cuidam uma da outra e da família que estão construindo juntos. O choque no rosto de Fernanda foi visível, seguido rapidamente por algo que parecia raiva pura. Grávida, ela repetiu, como se não pudesse acreditar. Que conveniente. Nada como uma gravidez para forçar um casamento, não é mesmo? Dona Carmen se levantou da poltrona onde estava sentada, seus olhos brilhando perigosamente. Fernanda, ela disse com uma voz que poderia congelar o inferno, sugiro que você se retire imediatamente. Esta é uma ocasião de alegria e celebração, e sua presença está contaminando o ambiente. Fernanda percebeu que tinha ido longe demais, especialmente diante da matriarca da família Mendes. Desculpem o incômodo, ela disse, tentando recuperar a compostura. Só espero que Emanuel não se arrependa de decisões tomadas na emoção. Depois que ela saiu, Dona Carmen abraçou Alice protetoramente. Minha querida, não dê ouvidos a essa mulher amarga. Ela está apenas com ciúmes porque perdeu o melhor homem do mundo para você. E perdeu porque não soube valorizá-lo quando teve a chance. Dona Carmen fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Alice. Você conquistou o coração do meu filho, através da sua bondade, do seu amor genuíno, da sua pureza de caráter. Não foi através de manipulação ou conveniência, e esse bebê que você está carregando foi concebido no amor, não foi planejado para prender ninguém. Quando Emanuel soube do encontro através de Dona Carmen, ficou absolutamente furioso. Ele foi procurar Fernanda no mesmo dia e deixou claro, de uma vez por todas, que ela estava banida de sua vida e da vida de sua família. Se você se aproximar da Alice novamente, ele disse com uma frieza que ela nunca tinha visto nele, se fizer qualquer comentário maldoso sobre ela ou sobre nosso casamento, eu vou tomar medidas legais. Está claro? Fernanda finalmente entendeu que tinha perdido Emanuel para sempre e que qualquer tentativa de reconquistá-lo seria inútil. Ela saiu da cidade na semana seguinte, alegando ter recebido uma proposta de trabalho em outro estado, e nunca mais voltou para incomodar o casal. O casamento aconteceu numa cerimônia linda e emocionante, no jardim da mansão da família. Alice usava um vestido de noiva simples, mas elegante, que disfarçava perfeitamente a pequena barriguinha que já começava a aparecer. Emanuel não conseguiu segurar as lágrimas quando a viu caminhando em direção ao altar, radiante de felicidade, carregando não apenas seu amor, mas também o filho dos dois. Foi uma cerimônia íntima, com apenas a família e os amigos mais próximos, mas cheia de emoção e amor verdadeiro. Quando trocaram os votos, ambos falaram sobre como tinham encontrado um no outro não apenas um amor romântico, mas um companheiro para toda a vida, alguém com quem queriam construir uma família e envelhecer juntos. A lua de mel foi uma viagem curta, mas perfeita para um resort nas montanhas, onde puderam relaxar e se conectar ainda mais como casal e como futuros pais. Emanuel passava horas conversando com a barriga de Alice, contando histórias para o bebê, cantando canções de ninar, prometendo ser o melhor pai do mundo. Alice nunca tinha sido tão feliz em toda a sua vida. Tinha o marido dos sonhos, uma família que a amava incondicionalmente, um bebê a caminho e um futuro brilhante pela frente. Era como se todos os anos de dificuldade e solidão tivessem sido apenas uma preparação para esta fase de completa felicidade e realização. E assim, queridos ouvintes,
chegamos ao final desta história linda de amor verdadeiro e superação. Alice, uma jovem órfã que chegou à mansão dos Mendes apenas procurando trabalho, encontrou muito mais do que isso. Encontrou uma família, encontrou o amor da sua vida e encontrou seu verdadeiro lar. Emanuel, um homem que vivia sozinho apesar de estar rodeado de pessoas, descobriu que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais e que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. Esta história nos ensina que o amor genuíno vence qualquer obstáculo, que a bondade de caráter vale mais que qualquer riqueza material e que, quando seguimos nosso coração com coragem e honestidade, o universo conspira a nosso favor. Alice disse só dessa vez, quando na verdade seu coração já sabia que seria para sempre. Às vezes precisamos nos permitir acreditar no impossível para que os milagres aconteçam em nossas vidas. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva no Fio de Esperança e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar no amor verdadeiro e conte nos comentários. Vocês acreditam que o amor pode vencer qualquer diferença? Que Deus abençoe cada um de vocês com muito amor e felicidade. Até a próxima história.